Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Natureza em Casa do Aprile. Eu sou Tércio Aprile, estou em Vitória da Conquista, Bahia. Acompanhe comigo neste vídeo algumas experiências que eu faço aqui na minha residência com algumas orquídeas. Essas são orquídeas Phalaenopsis, que a gente compra em supermercado, floricultura. Elas já vêm com aquela floração linda. E aí o que acontece? Uma vez que a floração acaba, às vezes por falta de cuidado, muita gente joga fora. Outros conseguem, no entanto, fazer com que ela dê outras florações. E eu aqui na minha residência, para que elas continuem florescendo, ficando cada vez mais bonitas, eu fiz alguns procedimentos, como vocês podem estar vendo aqui. Eu vou mais uma vez passar esse trecho do vídeo inicial, onde vocês estão vendo essa orquídea Phalaenopsis que eu inicialmente havia amarrado num tronco de uma arvoreta. E o que acontece? As raízes elas não progrediram. As raízes elas foram ficando assim secas. Então o que eu fiz? Eu assisti alguns vídeos aí, me informei, peguei uma garrafa PET, cortei ela. Assim, tirei a parte de cima, cortei ela também transversalmente. E a parte de baixo também eu cortei um pedaço assim da parte do fundo, de modo que permitisse que eu colocasse essa garrafa PET em torno da raiz, adicionando no entanto aí, como vocês estão vendo, esfagno e outros componentes como casca de pinos e outras coisas similares que muitas vezes a gente utiliza como substrato para orquídeas. Então depois que eu fiz esse procedimento, aí já vai para uns 3 ou 4 meses mais ou menos, essa orquídea, como vocês estão vendo aí, ó, deu raiz nova, deu folha nova. Então essa planta ela está se restabelecendo. Ela não estava indo muito bem e agora ficou justamente por conta dessa amarração. Bem, aqui agora vocês veem eu utilizando garrafa PET mais uma vez. Ela, a parte de cima da garrafa PET está de cabeça para baixo, utilizando aí como uma espécie de vaso de cachepô. Aí eu fiz alguns furos na parte inferior, aí nessa parte próximo da tampa. Na tampa também eu fiz um furo, enchi de substrato para orquídeas. E ela também, nesse ambiente debaixo de arvoretas, ela vem se desenvolvendo muito bem. Tá aqui uma outra orquídea num vaso próprio para orquídeas, comprado, né? E algumas delas eu tenho nessa situação aí, nesse vaso. Aqui é uma experiência que eu já tive a oportunidade de mostrar em outros vídeos, que é a garrafa PET sendo utilizada, a orquídea plantada nessa garrafa PET, no método da semi-hidroponia. Então, semi-hidroponia por quê? Porque fica um pouco de água no fundo da garrafa e sempre mantém assim essa umidade. O resultado é que a planta, em contato com essa umidade, né, mas ao mesmo tempo também você vê que ela está furadinha, essa parte da garrafa PET, então permite que ela tenha duas coisas que a orquídea gosta muito, que é umidade e ventilação. Se a sua planta tiver essas duas condições, ela vai progredir. Veja como essa progrediu de uma forma que deu até um cake muito bonito, muito saudável, com raiz inclusive, folhas. Então logo eu vou estar até transferindo esse cake para um outro local de plantio definitivo. Tá aqui mais uma orquídea, plantada também no método da semi-hidroponia. Essa aqui é a mais antiga inclusive, a primeira que eu fiz inclusive vídeo no canal. Ela também apareceu aí bastante folhas novas, bastante raízes. Vocês estão vendo aí inclusive algumas artes florais que eu retirei de outras plantas e coloquei aí para ver se ela brota, né? Ela tá com uma condição de parece que vai brotar. Olha só, saiu até uma folhinha, não sei se vai dar certo. Vamos testar para ver, né? A parte de baixo, inclusive, olha, ela em contato lá com a parte úmida, não sei se ela vai gostar desse ambiente, né? Eu já vi vídeos aí de pessoas que colocam realmente a haste floral até na água mesmo, e aqui comigo nunca deu certo, para dizer a verdade, viu? Então vamos estar tentando aí mais uma vez. Ali você vê mais uma garrafa PET, e aqui é o que eu chamo da enfermaria
aí das orquídeas. Essa planta inclusive é de uma amiga nossa que estava bem, já numa condição bem precária. No entanto, o que é que eu fiz? Eu coloquei nessa parte de garrafa PET, a parte de cima, onde você vê aí também com um pouquinho de água, é como uma semidroponia também. E o que que aconteceu? De lá para cá, nasceu folha nova, como você está vendo essa folha pequena, ela já é resultado desse procedimento, porque como eu disse, a orquídea, ela gosta de ventilação e de umidade. Aí você viu também as raízes novas nascendo. E aqui a gente tem outras plantas de pessoas amigas da família também, que estavam praticamente mortas, né? Secou, a planta saiu a flor, secou completamente, mas você vê que ela ainda tem um potencial de vida, como você observa aí, né? As raízes verdes, aí com um pouquinho de água no fundo, a mesma coisa. Então eu coloquei nesse ambiente aí para ver se ela recupera. Vamos esperar que sim. Vamos fazer o teste aqui. É uma enfermaria de orquídeas. Aqui outra situação também, de uma outra pessoa. No caso dela, o contrário. Em vez de estar seca, ela estava completamente afogada num substrato úmido, num substrato bem encharcado. Então a gente fez uma limpeza e colocamos assim bem por cima mesmo. Olha só, né? Ela não está lá enfiada no substrato, no esfagno não, ela está só apoiada em contato com a umidade debaixo de uma sombra. Esse local aqui, inclusive, que eu deixo estas orquídeas, é aqui na minha residência, é debaixo de algumas arvoretas, uma arvoreta chamada Leia rubra. Essa Leia rubra, ela é uma arvoreta muito bonita, assim avermelhada, e eu deixo elas debaixo aqui dessas arvoretas. Como vocês podem ver aí, né, a copa bem fechada, então mesmo assim ainda passa uma claridade, uma luminosidade, um solzinho fraco por entre as folhagens, e isso é muito bom para as orquídeas, porque a orquídea não pode ficar totalmente na sombra, precisa mesmo receber um pouco de sol durante parte do dia. Então isso é a condição para que ela possa estar florescendo. Aí você vê aí as flores da Leia rubra. Essas flores, inclusive, estão sendo polinizadas por abelhas sem ferrão, e as nossas orquídeas ficam aí nessa situação aí, penduradas, né? E elas gostam muito desse ambiente. É um ambiente muito propício assim para você ter a sua orquídea debaixo de uma arvorezinha. Mesmo uma arvorezinha pequena, você pode estar instalando aí a sua orquídea, colocando ela. Aqui a gente tem inclusive essa orquídea terrestre, ela também dá floração, ela está aqui no vaso, né, um substrato próprio para orquídeas. E aí você vê outras plantas, outras orquídeas que eu tenho também próximo, já não está diretamente debaixo das arvoretas, mas elas estão aí, ó, progredindo também no substrato e recebendo a sombrinha também aqui de parte do dia, tem um pouquinho de sol, um solzinho fraco da parte da manhã, aí a florzinha já prestes para cair já, né? Então as nossas orquídeas a gente deixa nesse local aí também, um local onde não bate sol direto. Aqui você vê uma outra orquídea que eu tenho amarrada no tronco de uma árvore. Essa orquídea aqui é uma BLC. Ela está amarrada numa árvore, essa árvore é a pata de elefante. Olha só a profusão de raízes que essa BLC emite. Então nesse ambiente aqui ela emitiu bastante raízes. Só lembrando, né, pessoal, raízes, orquídeas, elas não sugam nutrientes das plantas que você amarra no tronco, não. Veja bem, elas apenas se apoiam. Então elas não roubam nutrientes, não competem com a planta onde ela está apoiada, entendeu? Elas não fazem isso. Então é uma situação muito boa você amarrar a sua orquídea numa árvore. Olha aí a pata de elefante, já está aí com uns 5 metros mais ou menos de altura e crescendo mais ainda. Então essa orquídea ela veio dar flor esse ano. Então é isso, pessoal, agradeço vocês por me acompanharem. Por favor, deixa aí o seu joinha,
Se não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal para reforçar a nossa atividade e compartilha com os amigos esse conteúdo, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.